de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida divina. Você falou de Charles Chaplin, lembrei aqui, tem um texto dele que ele falava exatamente de aproveitar o tempo, ser feliz. Mas como é Chaplin, artista, ele escreve um textinho, um pequeno poema, né, que ele diz assim que a vida é como uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, dance, sorria, chora, vive intensamente cada minuto, antes que a peça termine, a cortina se fecha sem aplauso algum, né? Então, a felicidade é esse momento único que a gente pode viver, nessa simples conversa que nós estamos tendo aqui, onde você vive pleno. É você estar onde você está. Olha que interessante. Não adiar o seu processo de felicidade. E a gente tem adiado porque vivemos um tempo de ansiedade. As pessoas não conseguem viver a experiência de cada momento. Também é isso que um grande poeta, só que é mineiro, né? Mineiro ele sempre fala tomando café com pão de queijo. Guimarães Rosa, ele manda no final da vida uma carta para um amigo, vivendo exatamente da plenitude, independente do lugar que você está, né? Porque a felicidade não é não é o lugar onde você chega, mas é um lugar de circunstância. Não é aquela permanência, mas é onde você está de uma forma íntima. Então ele vai dizer assim: sinto fome de coisas sólidas, mas eu tenho ânsia de viver apenas as essenciais. Aí é você que define aquilo que é essencial para você viver, né? Então, estava conversando com a Ângela, ela falando da experiência de que vai com os netos para Campo do Jordão, né? Cidade linda, perto aqui onde nós moramos, na Serra. E só que se a Ângela, por exemplo, colocar toda a sua plenitude esperando o dia que os netos vêm para estar lá, ela não vai viver, por exemplo, o momento de agora. Eu não preciso adiar a minha felicidade só quando chegar esse dia. Mas quando chegar o dia, eu estiver intensamente lá. É você estar intensamente onde você está. De Guimarães Rosa, ele traz uma reflexão, só que ele faz uma síntese disso que eu falei, mas de uma forma poética e mais bela. Então ele diz assim: chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Você tem que colocar essa frase na geladeira. Viver o tempo de cada dia, não é o dia de amanhã. É viver o tempo de cada dia o máximo de eternidade. É você estar inteiro onde você está, não está pela metade. Então essa experiência é extraordinária. E quando nós vivemos, não conseguimos ver essa plenitude, é claro que ela não vai ser o tempo inteiro, porque Jesus já dizia: a felicidade não é desse mundo. Então, quando a pessoa confunde esse processo, fala: nunca vou ser feliz, né? É aquelas pessoas que vivem um processo de pessimismo. Para mim não tem jeito, para mim não dá. Então, essa experiência de plenitude, de um ser mais consciente, né? Joana de Ângeles, ela vai comparar a felicidade de um ser consciente. Ela vai dizer que o ser consciente, ele não mais se culpa, não mais se lamenta, mas apenas se transforma. E a transformação é um processo que não vive sem experiência. E essa transformação, essa plenitude, ela está na natureza, tudo que está em volta da gente. E Jesus utilizava muito exemplo da natureza para nos ensinar. No livro Vinha de Luz tem um texto que eu acho interessante, que ele chama assim, crises. E Emmanuel vai dizer assim: olha que coisa gostosa de ouvir a frase, ó. Eu vou ler para não perder nenhuma palavra, tá? Peraí. Em todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Olha que gostoso de ouvir. E todas as vidas na Terra experimentarão
os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todas as coisas se preparam, considerando as crises que virão, e é a crise que decide o futuro. Olha que interessante. A felicidade do futuro ela depende das experiências do hoje. Essa frase é extraordinária. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão, porque é a crise que decide o seu futuro. A terra aguarda a charrua, a árvore sofrerá a poda, a ovelha esperará a tosquia e o homem será conduzido à luta. Então, essa luta cotidiana, ela faz parte da nossa experiência e do processo de felicidade. Então, decai totalmente aquela ideia de felicidade quando eu morrer e for para o céu. Aquele céu que nos é apresentado e nos é pintado como lugar de descanso. É totalmente o contrário da proposta de Jesus. Aquele céu que pode ser considerado, por exemplo, na nossa vida carnal, aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu vou me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou comprar aquilo que desejo. Daí aposenta e desencarna, né? E gera um processo de arrependimento depois. E aquele céu que é apresentado onde você descansa e não faz nada. E Jesus vai nos dizer que meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. A espiritualidade vai dizer que a felicidade verdadeira é o trabalho, é o processo de viver essa experiência também com o outro, de proporcionar ao outro essa experiência extraordinária. É a doutrina espírita no seu slogan mais conhecido, fora da caridade não há salvação, né? E essa salvação não é aquela salvação que a gente fica imaginando, esperando sentado. É o trabalho, é o movimento. Então, por isso que a felicidade, como diz os indianos, ela não é encontrar o tesouro ou essa felicidade no final da estrada. Porque a felicidade está em fazer o percurso. É na nossa luta, é sorrindo, é chorando, é vencendo e não é desistindo. Então, ela não tem uma rota definida. E como cada um está num processo de educação diferente um do outro, e a Ângela nos colocou no início que o planeta Terra é um planeta escola, o Brasil é um país de referência como a pátria do Evangelho, e nós vamos ver que essas dores, essas crises, essas guerras, elas fazem parte de um grande pico, né, de uma regeneração. Espíritos extremamente maldosos têm reencarnados como oportunidade única. E nós temos visto a barbárie, a falta de humanidade, né? Quando você olha pessoas matando outra pessoa, cortando o pescoço de outra, aquilo que a barbárie nos apresenta, que parece aqueles primeiros tempos da era cristã, onde o Cristo veio fazer a grande transformação do mundo, onde os corpos eram pendurados aos postes, eram queimados e serviam de iluminação. Aquelas barbáries dos primeiros dias, onde a luz se veio, e o Cristo ele vem trazer essa luminosidade, mas não com facilidade. Ele nos apresenta o trabalho. Não entra pela porta larga, aquela porta da perdição. Não espera as facilidades. Entra pela porta estreita, que ali o cadinho vai fazer de você uma experiência de dor. Você vai viver a experiência de dor. Mas essa experiência de dor vai te proporcionar um olhar diferente amanhã. Ele não precisava viver essa experiência toda. Mas ele precisou, como um bom educador, nos mostrar como é.
Então, uma experiência da prática, né? De falar do amor amando, do perdão perdoando e de dor passando por ela. E fazendo de homens embrutecidos, ignorantes, pescadores, homens que foi sendo lapidado ao longo de experiências dolorosas, apresentando o evangelho não na ilusão como viu Judas, de um reino de Deus através da força e do poder e do conchavos com os poderosos. E aí Jesus nos apresenta um reino que, num diálogo com o Hanan, quando ele chegava ali nos anos 30, na cidade de Jerusalém, que é apresentado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que quando Hanan diz a ele, Galileu, o que faz aqui na cidade vós? E responde aquele jovem, pouco conhecido ainda, ele diz, eu venho para a implantação do reino de Deus. E Hanan sorri sarcasticamente. O diálogo é maravilhoso. Faz alguns questionamentos. Onde estão as pessoas que te acompanham? Onde estão os teus exércitos para que você construa esse reinado que dizes? E o diálogo é longo, mas Jesus dá uma resposta interessante para pensarmos nos dias de hoje. Ele vai dizer que o reino de Deus ele não é uma obra de fora, externa. É uma obra divina no coração. Então, o teu reino de Deus é você que constrói. É você que define a tua felicidade. É você que é empreendedor da tua vida. E cuidado com as ilusões que a vida te oferece para ser feliz. Cuidado para que no final de uma vida física você não se arrependa de não ter segurado nas mãos de quem gostaria, dos abraços que não deu, porque a grande riqueza que nós temos vivido hoje é a nossa saúde emocional. E quando a morte chegar muito próxima e as nossas fichas realmente foram pegas lá em cima, a gente possa dizer que valeu a pena tudo isso. Que eu posso retornar à pátria espiritual sem deixar muita coisa para trás. Claro que na fase que nós estamos, algumas coisas ainda ficaram.